Olá! Se você é uma daquelas pessoas interessadas em neonatologia equina, veja o papo de hoje. Eu converso com Fernanda Timbó e nesse papo ela conta sobre a sua trajetória e a sua formação profissional. Vem com a gente! Olá, seja muito bem-vindo ao Papo de Veterinária, é um grande prazer ter você aqui com a gente. Fernanda Timbó é médica veterinária formada pela Universidade Federal da Bahia, fez residência em Clínica e Cirurgia de Ruminantes e Equídeos na Universidade Federal de Viçosa, mestrado em Ciência Animal com ênfase em Obstetrícia e Neonatologia Equina na Universidade Federal de Pelotas, pós-graduação em Acupuntura Veterinária pelo Instituto Equilíbrio e atualmente é diretora técnica da Crescer Soluções em Obstetrícia, Neonatologia e Pediatria Equina e responsável pelo setor de perinatologia e pediatria da Clínica do Rancho, na Bahia. Então, seja muito bem-vinda, Fernanda. Muito obrigada, Thaís. Olá a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui. Agradeço muito pelo convite, fiquei muito feliz mesmo. Que bom, nós também ficamos muito felizes com o seu aceite. Então, Fernanda, eu gostaria de começar te perguntando, você, assim, fez graduação na Bahia, e você foi para Pelotas, você rodou bastante, assim. Quando você saiu da Bahia e foi para Pelotas, era porque oferecia um enfoque maior na área que você gostaria de atuar? Como é que foi essa decisão? Sim, Thaís, na verdade, assim, desde quando eu descobri que existia um programa de residência, né, aí comecei a pesquisar onde que eu ia fazer, onde que eram as melhores residências do Brasil na área que eu queria, que era clínica e cirurgia de grandes animais, porque eu realmente não tinha um foco ainda definido, se era equino que eu gostava mais, ruminante, o que que era. Eu gostava mesmo de clínica. Aí eu busquei, aí achei lá, e Viçosa eram os lugares mais tradicionais, e na verdade era o programa que tinha o formato que mais me chamava, assim, por ser mais generalista mesmo, que eu pensava, bom, eu vou formar sem muita noção, realmente, do que são as coisas, então eu vou fazer um negócio generalista ali, vou ver de tudo um pouco, e aí nesse processo eu acho que eu vou encontrar qual é o caminho que eu gosto mais. E aí foi assim que eu segui na minha residência lá em Viçosa, aí saí daqui para lá, e aí durante a residência eu atendi muitos casos desafiadores de neonatologia, potrinhos, cabritos, eu falo que eu tenho uma paixão secreta por cabritos, tá, e na verdade caprinos em geral, eu amo, amo, amo caprinos, tenho focado mais em equinos, mas não consigo largar eles, não tem jeito. Mas enfim, eu atendia muitos casos bezerros também, muitos casos de neonato, e eu tinha muita dificuldade em achar quem me ajudasse. Eu ia falar com o pessoal do medicina interna, mas ficava, mas neonato é meio diferente, dá uma estudada lá e vê o que que você acha. E o pessoal da reprodução também, às vezes, se metia um pouco, e era aquela coisa que eu ficava meio perdida. E aí, na residência, eu decidi que eu ia querer me especializar mais em neonatologia. Até então, na minha cabeça, né, era neonato. Ponto. Ok. E aí, nisso, já quando eu fui acabando a residência, comecei a pesquisar quais seriam, então, os melhores lugares para eu fazer um mestrado, já que eu sempre quis seguir carreira acadêmica também, isso sempre foi muito forte em mim. Então, quais seriam os melhores lugares, também no Brasil ainda, para eu conseguir estudar mais neonato? E aí foi aí que veio Pelotas, né, porque eu vi que o professor Carlos Nogueira, a professora Bruna Curcium eram as grandes referências aqui do Brasil nessa área, já pesquisavam há mais de 20 anos, realmente neonato e obstetrícia, e foi lá em Pelotas, na verdade, que eu fui descobrir a importância da obstetrícia e da gestação no meu trabalho com o neonato. Até então eu não tinha tanto essa noção, assim, né, acho que boa parte das pessoas não tem mesmo, mas não tem como dissociar as duas coisas. Mas aí foi assim que eu fui parar lá. Então, na verdade, o meu caminho sempre foi trilhado realmente buscando os lugares que eram referência. E foi assim que eu fiz essa jornada pelo Brasil. Sim, é bem interessante, eu acho que é bom você ter levantado esse ponto de como, em algumas situações, a gente não tem uma visão do global, né? A gente tem aquela área, fala, ai, que lindo, adoro o neonato, quero trabalhar com o neonato, e acha que a vida vai ser, né, aquele unicórnio, né, vomitando estrelas, né? Nossa, E a gente depois percebe que, vulgarmente falando, o buraco é mais embaixo, né? A gente precisa, às vezes, com de um certeza. conhecimento bem mais amplo para poder atuar naquilo que a gente ama mais.
Então, nós temos percebido que, ultimamente, a atuação em neonatologia equina tem chamado muita atenção dos estudantes, tem um pouco daquele caráter de profissão dos sonhos, né, trabalho dos Nossa. sonhos, aquela coisa bem gloriosa, assim, de ir lá ajudar no parto, pegar aquele potro, né, e fazer tudo o que precisa ser feito. E a gente que tem um pouco mais de experiência sabe que, né, com toda foto linda do Instagram, normalmente vem uma ralação que às vezes as pessoas não conseguem dimensionar. Então, você poderia comentar um pouquinho para a gente como é que é essa rotina da atuação com obstetrícia, neonatologia equina, assim, lógico, né, focando também na parte complicada ali. Bom, Thaís, é bem isso mesmo. Na verdade, é muito engraçado até o que está acontecendo, né, nos últimos anos com a neonato equina. Eu falo muito, né, que está na moda completamente, e tem horas que eu até me acho brega falando que eu trabalho com neonato, sabe? Porque quando a gente olha para um lado, agora todo mundo trabalha com neonato, todo mundo ama neonato, e assim, e me assusta muito isso, porque eu recebo muita mensagem, assim, pedindo estágio, já me perguntaram se eu oferecia residência em neonato. Eu falo: "Gente, vocês não têm noção do que é, né, não tem noção". Primeira coisa, como eu comentei, né, eu não consigo entender um graduando, assim, alguém está na faculdade ainda, tá tão obcecado, pensando tanto em uma especialidade tão específica, sabe. Eu sei que é redundante isso, mas enfim, em uma coisa tão específica. E porque, assim, como é que você quer ir lá entender o que acontece com o neonato, com o potrinho, se você mal sabe o que é o cavalo, o que é a espécie equina, como é o comportamento, o que ela come, o que ela faz, sabe, não dá. Então, assim, na minha visão, né, isso é uma opinião muito particular minha, assim, também, talvez, mas, por exemplo, uma residência tem que ser algo mais geral, sabe. Olha para a medicina, quando acho assim, quando a gente se sente um pouco perdido, a gente olha para quem está mais avançado um pouco no estudo do que a gente, né. Então vamos ver lá a medicina, vamos pensar na medicina. A residência deles, primeiramente, é mais longa e tende a começar com uma coisa mais geral, para ir então, tipo, cirurgia. Você não chega já: "Ah, eu quero fazer cirurgia oftálmica, vou fazer uma cirurgia ou uma residência em cirurgia oftálmica". Não, tu vai fazer uma residência em cirurgia geral, e aí em seguida você vai fazer lá oftalmologia, não sei se é isso mesmo, e depois vai estar fazendo isso. Então, assim, é um caminho, é uma jornada. Eu não apareci mexendo com neonato do nada, eu não me formei mexendo com neonato, sabe, isso não existe. E eu acho que as pessoas estão pulando etapas. E eu já conversei com alguns alunos e muitos deles colocam a culpa nos professores, dizendo que os professores estimulam eles a já saber qual vai ser a especialidade que eles vão atuar. Eu não sei, né, qual é aí o realmente a verdade disso tudo, mas mesmo que seja, eu acho que é uma boa situação já para as pessoas começarem a aprender a pensar por si mesmas, a ter senso crítico. Inclusive isso nessa era de internet, isso é muito importante, a gente tem que conseguir filtrar o que a gente vê. E o que eu acho que ninguém está filtrando em relação ao neonato é que o potrinho é lindo, é maravilhoso sim, mas tu já levou coice de potro, pisada de potro? Cara, tem coisa de ponto que dói mais que coisa de adulto, porque aquele casquinho fino na canela, na época de temporada, gente, minha perna é só roxo, sabe. Iodo, nossa, eu já tive iodo na sola do pé, sabe, não sei, até hoje eu não sei como que ele chegou lá. Mas, assim, uma coisa que eu tento até falar muito quando as meninas vêm falar comigo e mexer com neonato, estão estagiando comigo, alguma coisa assim, é para e pensa, tá, no que tu está fazendo. E para também e olha ao redor. Eu não conheço ninguém que trabalha com neonato em equinos aqui no Brasil e trabalha só com neonato. Não conheço. Eu? Não. E faço acupuntura também, né. Eu organizo o curso, sabe, eu planejo entrar na docência, ano que vem eu quero ir para o doutorado, sabe, enfim. Então, assim, não existe essa pessoa aqui no Brasil ainda. Sabe, até porque não existe a mentalidade do criador e de tudo, que isso é necessário, até do veterinário muitas vezes, sabe. Então acho assim que tem que ter cuidado, tem que pesquisar, tem que conversar. Hoje em dia com o Instagram, com tudo isso, a gente tem tanto acesso a tanta gente bacana, sabe. Claro, tem que filtrar, porque tem muita gente bacana e muita gente também não tão bacana assim, que só parece, mas não é.
né? Mas a gente tem que conversar, ir vendo e tirando nossas próprias conclusões. Mas eu, sem dúvida, falaria, e assim, todo mundo que eu conheço, que sempre quis muito mexer com neonato, quando foi realmente estagiar com o neonato, quando foi viver a neonato mesmo, das duas, uma. Ou parou e pensou, não sei, viu, se é isso mesmo que eu quero, porque é muito puxado, ou apaixonou de vez, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Eu conheço gente que está também dividida até hoje. Não sei se gosto ou não gosto, porque é muito puxado, não que outras especialidades não sejam também, né? O intensivismo é puxado, só que o intensivismo, ele é muito presente na neonato. E a grande questão é que as pessoas não têm noção do que é intensivismo. Muitas vezes não têm noção. Não, isso na nossa medicina aqui do Brasil, nossa medicina equina aqui do Brasil, o intensivismo, ele não é tão presente ainda. As pessoas acham que é, mas o buraco é mais embaixo, como você mesmo falou. Mas é bacana, de qualquer forma, que a gente tenha, hoje em dia, muito mais exemplos de mulheres atuando nessas áreas, porque ainda hoje é uma questão muito forte, né? A questão dos desafios, dos preconceitos. Então, queria perguntar qual é a sua experiência com relação a isso. É que tá, eu já sofri muito mais preconceito por ser de fora, tipo ser baiana, por exemplo, do que por ser mulher. Muito mais, mas sem nem o que falar, assim. Lá em Viçosa, imagina, interior de Minas Gerais, a gente sabe que é um lugar extremamente tradicional, né? E lá a gente ia muito a fazer atendimento nas fazendas. Naquele lá pequeno criadorzinho que tem 5 vaquinhas de leite lá, aquela pessoa que vacina, não, ele compra e joga fora, sabe? Porque só para me enviar a nota fiscal, que tem que ter nota fiscal, mas ele não aplica, porque não tem por que aplicar a vacina, assim, sabe? Então são pessoas realmente com a cabeça um pouco mais fechada e tal, mas enfim, eu atendia nesse sistema aí, né? E eu sempre conto essa história, né? Eu tinha um colega lá com um R1, que era R1 comigo também, a gente era muito parceiro, e eu tinha uma mochilinha de atendimento. Sabe aquela marca Kipling do macaquinho? Eu tinha uma mochilinha desse tamanho, que eu ganhei de uma amiga minha, só que ela parecia com a mochilinha da Hermione, de Harry Potter, sabe? Que cabe tudo dentro, que ela fica enorme. Porque eu enfiava as coisas lá dentro e cabia. Então eu levava ela para os atendimentos. Aí eu ia no meu macacão, lá, com a minha mochilinha de macaquinho, assim, sabe? E ia atender. E esse meu colega, né, ele virou para mim um dia e falou: Fernanda, você não tá vendo que ninguém vai te levar a sério desse jeito. Como é que você vai chegar na fazenda lá de atender vaca assim? E eu olhava para ele e falava: mas o que tem a ver a minha bolsinha aqui com o meu atendimento? Não, mas ninguém vai te levar a sério, não vão querer que você vá atender. Aí eu virei para ele e falei: bom, azar de quem não quiser, né? Porque tá perdendo uma ótima veterinária. Aí ele olhou para mim e falou: é verdade. Então, tudo certo. Então, assim, esse é meu jeito de lidar com essas coisas, sabe, Thaís? Eu tento levar, assim, azar de quem não quer. Mas também eu tento mostrar sempre que tem muita coisa por trás disso aqui, sabe? Eu estudo muito, eu gosto muito de estudar, eu sou muito curiosa, eu não aguento ter dúvida. Se eu vejo alguma coisa que eu não sei a resposta e tudo, eu vou falar que eu não sei, mas eu vou falar, mas espera, porque eu vou estudar e eu volto para ti com a resposta. Se tiver resposta, eu vou achar. Então, eu sou muito disso. Então, e eu sempre gostei muito de me comunicar bem com as pessoas. Então, vinha esses senhorzinhos, esses rapazes, esse pessoal mais, assim, brutão, assim, comigo, só que eu sempre fui de conversar, então eu conversava numa boa, eu mostrava para eles, sabe? Explicava direitinho as coisas. E aí, acho que talvez por isso também, eu nunca dei muita brecha, sabe? Nunca deixei ninguém me olhar torto e ficar querendo tirar satisfação. Não, não era nada disso. Eu sempre tentei, me olhou torto, vou fingir que não estou vendo e vou fazer o meu. E vou dar o meu melhor para ele. E aí, quem sabe, ele vai ver que não precisa disso. Mas, enfim, eu sempre consegui ganhar muita gente, assim, sabe? Lá em Viçosa, isso foi muito claro para mim, assim, a ponto de tinha um criador de cabra lá mesmo, que era zootecnista até, bem desses brutão, assim, também, tudo. Mas ele tinha essa criação de cabras e cabra de leite, né? Então, vira e mexe, tinha uma pneumonia, enfim, distocia, tinha que fazer cesárea, alguma coisa assim. E chegou num ponto que ele já chegava no hospital me procurando. Éramos 6 residentes, ele ia ver, não, cadê a Fernanda? Ela que cuida das minhas cabras. Aí eu ficava, bom, tá vendo? Ganhei, aí já. E assim, mas sempre por quê? Sempre conversando.
eu sou da bandeira da conversa, sabe? Então, eu acho que tudo que a gente conversa se resolve. Sim, com certeza. É interessante porque, assim, as experiências são muito diversas, né? Então, essa questão do machismo, do preconceito, tem várias faces e tem muito a ver também com a forma como você lida com aquilo que você recebe, né? Então, não é que a pessoa que sofreu situações de machismo, né, às vezes Não, mais complicadas, é porque ela não soube lidar, longe não, não é disso, isso, não mas é a isso. situação é realmente muito particular para cada um, assim. E eu acho bom que, com o passar do tempo, a gente tenha, né, é a tendência na medicina veterinária, a maioria das alunas, né, dos alunos são do sexo feminino. Então, assim, para a área de grandes animais, a gente ainda percebe que algumas pessoas têm receio, né? E é uma questão interessante, porque eu nunca pensei em perguntar para alguém que trabalha com pequenos animais se a pessoa já passou por uma situação de machismo, ou às vezes até de ser preterido, por exemplo, para uma determinada seleção, porque estava, né, dentro do processo seletivo tinha um homem lutando pela mesma vaga, enfim. Tem umas questões aí bacanas que a gente pode discutir. Você sabe que você falou agora, Thaís, eu até me toquei que, na verdade, o que eu já ouvi de criador, por exemplo, é que preferia mulher cuidando de potro, por exemplo, pela função da sensibilidade, dos detalhes e tal, que a mulher ela tende a ser, sem querer generalizar, né, e fazer essas divisões assim, mas tende a ter mais aquela coisinha, né, de detalhes, enfim, aquele carinho maior também, já tá como filho mesmo. Então, isso eu já ouvi que preferia a mulher cuidando do potro, sabe? Não sei se de repente, se fosse mexer com ortopedia, aí a Ná não ia querer e tudo realmente. Eu falo, eu tenho muita sorte de não ter essas experiências ruins nesse sentido, mas como eu falei, em relação a ser de fora, aí sim, aí eu já sofri alguns preconceitos, mas também tiro do mesmo jeito, né? Olha, se você não quer, você tá perdendo, porque sinceramente eu sou mais eu, mas tudo bem. A gente tem que ter confiança, né, no nosso taco. Sim. Eu acho que é muito uma questão de enxergar em que fase você está. Não adianta eu querer me comparar com um cara, né? Eu estou na graduação, o cara lá já tem doutorado, pós-doutorado, já dá aula há 20 anos, não é um parâmetro para me comparar. Mas a gente tem que saber onde a gente está e o que que a gente pode oferecer também, né, enquanto profissional, Sim. porque senão fica só se É, apegando à insegurança, né? e justamente também aí que eu acho, essa questão do autoconhecimento, eu acho que é muito forte, até para isso, você não tentar oferecer mais do que você é capaz de oferecer, né? Estabelecer limites, eu acho que isso também gera muita confiança do outro lado, sabe? Quando você diz, olha, chegou no meu limite aqui, eu me garanto nisso, daqui em diante é melhor você buscar o colega X, ou te indico, acompanho também, mas é melhor. Eu acho que o autoconhecimento é fundamental, especialmente nessas situações, sabe? A gente conseguir se sentir melhor com o que a gente está fazendo também. Ter noção de quem a gente é e do que a gente pode fazer. Concordo 200%. E aí, Fernanda, uma questão que eu acho interessante também a gente discutir é a questão de inserção no mercado, né? Porque a gente sabe que uma insegurança grande que os alunos têm é como é que eu vou fazer para conseguir o emprego, né? Como é que vai ser esse processo? Como é que vai acontecer isso aí? Eu já tive situações de alunos me perguntando, mas quem é que vai me oferecer o emprego? Ninguém, Oh. jamais. Né? A não ser que você seja muito top das galáxias, assim, a coisa mais extraordinária que já existiu, mas existe, né, uma baixa probabilidade de alguém chegar te oferecendo um emprego assim, sem você ter feito absolutamente nada para isso. Então, como é que foi essa trajetória para você? Eu acho que é muito oportuno até, Thaís, você ter perguntado isso, assim, porque que acontece? Justamente, eu dificulto a minha vida, eu falo isso, né? Eu falo que eu insisto em pegar o caminho mais longo. Porque, se você parar para pensar, veterinário autônomo é muito de boca a boca, né? De nicho, então de você estar ali fazendo o seu nome. E o que é que eu fiz? Eu saí de um lugar ali, que é aqui, meu estado, onde eu nasci aqui em Salvador, né, na Bahia, estava aqui, muita gente já me conhecia, né, já estava assim, já fazia estágio desde sempre, com cavalo, com grande, não sei o quê, todo mundo me conhecia, pá, saí, formei, fiz o quê? Saí daqui e fui para Viçosa. Cheguei em Viçosa, aí comecei, né, a cavar lá para fazer o meu cantinho lá em Viçosa, né, fazer meu nome lá, beleza, todo mundo aí com 2 anos de residência, todo mundo já me conhecendo, já gostando de mim, o que que eu fiz? Saí, fui embora de novo. Aí lá fui eu para Pelotas.
né, também, que ninguém me conhecia também, tá, lá em Pelotas. Quando eu descobri que lá era o lugar, né, que eu queria fazer, eu peguei o telefone e liguei para a professora Bruna Curcio. Ela nunca tinha falado comigo na vida. Eu liguei para ela e falei: "Professora, a senhora não me conhece, meu nome é Fernanda, fiz residência na UFV, eu queria muito trabalhar com neonato e eu sei que vocês são referência, então eu queria fazer mestrado contigo. Teria como você me aceitar? Como é que eu faço para fazer esse mestrado aí?" E aí eu passei uns 10 dias lá, ela falou que eu podia ir para conhecer e tal, e fiz a seleção no final do ano, e aí passei. Né, mas aí tá, eu cheguei num novo lugar, lá fui eu, ajeitar meu lugarzinho, né, fazer as pessoas me conhecerem. No início foi muito difícil lá também. É, gaúchos são muito bairristas, né, aí chega uma baiana ainda, enfim. Mas aí quando eu consigo também estabelecer lá, né, ficar todo mundo já gostar de mim no meu trabalho e tal, o que que eu fiz? Fui embora. E aí, nesse fui embora, na verdade, eu fui para a França, porque surgiu uma oportunidade, meu co-orientador pediu uma indicação para ele de alguém para trabalhar num Aras na França, e ele me indicou. E aí, só que era temporário, porque era só na temporada de parto de 2019. Eu não, tudo bem, eu já estava meio que tudo certo para voltar para a Bahia, estava já tudo ajeitado para ficar na clínica já que eu já tinha contato antes e tudo. Cancelei tudo para ir para ser essa temporada fora. Também só incertezas, né? Mas aí fui para lá, para a França, e consegui um visto de trabalho temporário, que, por sinal, acho que é uma dica excelente para dar aqui para os novinhos, que existe um visto muito legal de férias-trabalho, que você pode trabalhar 1 ano fora na França, Austrália, Nova Zelândia, tem alguns países que têm esse convênio com o Brasil, e é de graça o visto. Eu só paguei o SEDEX do passaporte. Então, assim, só que é só até 30 anos, então corre, galera. Eu peguei no meu. Eu peguei já assim, estava com 29 anos. E aí fui. Mas enfim, aí fui para a França, acabou lá a minha temporada no Aras, volta para o Brasil. Não, deixa eu aproveitar a oportunidade, vou fazer um mochilão. Aí eu fiz um mochilão de 3 meses pela Europa, que era meu sonho de vida. Aí fiz meu mochilão e falei, não, depois eu volto para o Brasil e vejo o que, é que eu faço. E aí eu voltei para cá em dezembro de 2019. E, bom, depois desse tempo todo fora, né, depois de fazer feito o mestrado, a residência fora, esse período fora trabalhando também, e aí voltei para cá em dezembro, janeiro, assim, de janeiro de 2020. E aí que surgiu a Crescer. Foi só aí que a Crescer realmente tomou forma. Aí deu, bom, o que eu vou fazer agora? Eu tenho que trabalhar, o que eu vou fazer? Aí, bom, vamos montar então esse serviço aí, que até então não existia, assim, não tinha outro modelo de serviço, né, desse tipo. Montei, aí fiz a parceria clínica do Rancho, e aí veio o quê? Pandemia. Então, assim, eu voltei e caí exatamente na pandemia. Então, na verdade, eu acho até engraçado que muita gente vem falar comigo como se eu fosse, meu Deus, uma grande, assim, profissional da área já de muitos anos. Cara, na verdade, eu me estabeleci aqui na Bahia ano passado. Tá? Eu cheguei aqui mesmo ano passado. Então, eu estou montando o meu mercado ainda. Eu estou ajeitando meu lugarzinho de novo, assim, sabe? Já pela terceira vez, eu acho, quarta vez, enfim. Já perdi as contas. Mas... E é difícil, não é fácil. Imagina ainda que, né, eu comecei a fazer isso numa pandemia. Então, coisas que eu tinha planejado de fazer, café da manhã com os criadores, para explicar o que é o serviço, mostrar a importância, eu não consegui fazer. Então, assim, desafios todo mundo tem e vão existir sempre, e não é fácil para ninguém, tá? Não, que eu acho que redes sociais fazem muito mal nesse sentido às pessoas, né? Parece que é tudo muito fácil. Parece que a gente cai assim, maravilhosa, já atendendo lá com muitos casos. Tanto que minha casuística aqui é pequena. Todo mundo que vem falar comigo, me pedir estágio, tá? Eu falo, gente, eu não tenho como dar estágio para ninguém, porque eu não tenho uma casuística grande aqui ainda. Até porque aqui não tem a cultura de atender potro, sabe? Aqui na Bahia, potro morre. Basicamente, o que se tem na cabeça aqui é bem isso, que potro fica doente, qualquer coisa, morre. Tá? Então, assim, a gente vai caminhando um pouquinho, passinho de formiga mesmo. Ninguém começa atendendo todos os dias, sabe? Ninguém começa tendo paciente, meu Deus do céu, todos os turnos direto, assim. Não é por aí, tá? Então, sim, seria difícil, mas se você mostra serviço, é competente, se você mostra o seu diferencial, né, o que você tem para oferecer, fica muito mais fácil. E também, se claro, você tem boas habilidades interpessoais, porque não tem como.
Não tem como você ser autônomo sem ter isso bem desenvolvido, né? Sem ter inteligência emocional também, que eu acho que é fundamental, e as pessoas meio que se passam um pouco, né? Mas é isso. É difícil para todo mundo. Sim. E é bem o que você falou, né, eu acho que as redes sociais realmente dificultam um pouco essa questão de visualizar o quanto pode ser difícil. Eu estava Sim. conversando com o Emílio, e ele trabalha com bovinos, ele falando: "Nossa", de um estagiário sentou do meu lado e falou assim: "Ah, eu queria ser igual a você, assim, começar, tipo, a bombar, trabalhar pra caramba do nada". Ele: "Cara, eu tô ralando há 6 anos, sol sob sol, assim, né", ele falou: "Ninguém enxerga o seu esforço". As pessoas às vezes pegam, né, uma informação ou outra e acham que você já brotou no topo, né, já brotou ali Sim. naquele lugar coroado, maravilhoso, e não sabem de toda a sua trajetória até chegar ali naquele momento que você fala: "Não, aqui tá ok, aqui tá confortável". E eu acho que é muito disso também, né, a partir do momento que você ainda é jovem também, né, então, assim, a partir do momento que você alcança uma meta, você não vai sentar ali e descansar, você vai planejar um próximo passo, né, uma outra coisa para você fazer. Então é bem bacana, assim, que você tenha ressaltado isso, porque é uma das minhas intenções também. Primeira temporada eu perguntava para todo mundo: "E aí, do que você abriu mão?", né, "O que é difícil?". Exatamente porque às vezes a gente se apega muito ao sucesso, né, ou aquele ideal de um profissional que você acha muito bacana e você não faz a menor ideia do quanto a pessoa ralou para chegar ali naquela posição, né. E fora, Thaís, uma coisa que eu acho também que eu acho que as pessoas têm que ter cuidado é colocar no topo que não chegou lá ainda, mas está tentando, tá lutando, tipo, tem gente que vem falar comigo, é isso, como se eu fosse já assim, sabe, meu Deus do céu. Eu falo: "Cara, não, galera, eu acabei de sair das fraldas, sabe, eu tô começando também, tem 1000 coisas pela frente ainda", mas enfim, agradeço, mas assim, não é assim. Não, mas é interessante porque, assim, você oferece um serviço, né, que é inovador, é uma pegada que está Uhum. vindo de pouco tempo para cá, né, então você montou um serviço, tem vários aspectos aí a considerar, né, questão do empreendedorismo, da inovação, né, Aham. de conhecimento de mercado e outras habilidades que a gente não adquire na universidade, nem na residência, nem no mestrado, né, isso é uma coisa realmente de, né, tomar na cabeça lá e falar: "Ah, agora eu tenho que entender de gestão de finanças", ou agora eu tenho que entender de, né, enfim, publicidade, né, como é que eu vou Nossa. divulgar o meu serviço, qual é a melhor forma de comunicar com os proprietários, enfim, muitos conhecimentos que a gente às vezes não foca, né. Acho que durante a graduação existe muito esse aspecto da gente se preocupar com o técnico, e aí o pessoal fica de lado, né, outros aspectos, outras habilidades que a gente precisa desenvolver ficam de lado, né, muito por, às vezes, uma falta também, né, desse tipo de abordagem durante o curso. Você não faz uma prova de habilidades interpessoais, né, para passar de Sim. semestre. Então de repente, uma dica aí, fazer uma disciplina. Pois é, olha, fica a dica. Acho que, assim, se conseguisse colocar comunicação não violenta no nosso currículo da veterinária, ia ser muito bom, Seria ia ser excelente. maravilhoso, verdade. E Fernanda, achei muito bacana essa sua experiência da França, que eu não conhecia. Como é que foi trabalhar em outro país? O idioma foi ou não foi uma barreira para você? Como é que foi essa preparação para ir? Foi uma coisa meio: "Ah, surgiu a oportunidade, vamos!" E chegando lá eu vejo o que que vai acontecer, né. Como é que foi essa logística aí para você ter essa experiência? E desde sempre, na verdade, desde pequenininha, meus pais já me colocaram em aula em curso de idiomas, de inglês, né, tanto que eu falo inglês bem tranquilo, já morei no Texas, eu fiz intercâmbio na época do high school. Eu sempre gostei, né, de conhecer gente nova, coisa diferente. E aí, durante a graduação, por coincidência ou não, né, enfim, várias coisas aí do universo que a gente não explica, eu fiz francês. Enquanto eu estava na graduação ainda, lá na UFBA, assim como com todas as federais, se eu não me engano, acho que todas elas têm isso, tem cursos de idiomas, cursos de extensão, que são bem mais baratos, né. Nossa, lá na UFBA eu pagava acho que R$ 300 o semestre, no curso de francês, então é muito barato. E a maior parte dos federais realmente tem isso, só que as pessoas não sabem, né, as pessoas não buscam essas coisas, mas enfim. E aí eu fazia francês lá na época da UFBA e eu lembro direitinho, porque era de noite, eram de noite as aulas, assim, né,
E eu lembro de vários colegas meus que falavam: "Pra que você está fazendo francês? Você já fala inglês. Pra que você está fazendo outro idioma? Não precisa disso, fica ocupando o seu tempo". Eu falava: "Nossa, mas eu gosto, sabe, eu me sinto bem, eu gosto de ir pra aula, conhecer outras pessoas, falar outra língua, poder falar com mais gente ainda". Enfim, fiz 2 anos e meio de francês na época da graduação. Só que aí chegou no acho que no quando eu ia tipo, formar lá no francês, eu tive uma disciplina que era bem no horário da minha turma do francês. Aí eu tive que escolher a disciplina, era inspeção de carnes, inclusive, imagine, trocar minha aula de francês por inspeção de carnes, nada contra, mas não é minha praia. Mas enfim, e aí parei o francês, né, mas sempre gostei, assim, tal. E aí, coincidentemente, lá no mestrado surgiu isso de ir para a França. E, claro, eles pediam só inglês até, né, mas eu tinha esse a mais de falar francês também, né, ainda. Não sei se foi por isso que me escolheram, ou porque fui bem indicada lá também, mas não sei, mas, enfim, escolheram, só que foi muito rápido. Eu recebi a proposta em dezembro e eu tinha que estar lá 6 de março. Então isso, assim, eu tinha que defender o mestrado ainda, né, em fevereiro. Minha defesa foi dia 26 de fevereiro e eu viajei para a França 5 de março. Então, você imagina, você que já conhece essa rota aí de mestrado e tal, você imagina como é que foi isso. Foi uma loucura. Se você me perguntar o que ainda consegui colocar o visto nesse meio aí, para conseguir tirar o visto. Enfim, foi uma loucura, mas deu muito certo, assim, foi uma experiência muito legal mesmo, em todos os sentidos possíveis. Lá eu trabalhava com mais 2 veterinários, um da reprodução, que era brasileiro, e uma espanhola, que era a Clínica Geral do Aras, é um Aras enorme de cavalo de salto. Foi muito bacana, especialmente, é claro, né, porque meio que coroou o meu mestrado, foram 94 potros que a gente teve lá no Aras naquele ano, então é bastante coisa, assim, foi bom para colocar tudo, né, que eu tinha visto no mestrado, tudo que eu já tinha estudado, visto, pensado, e realmente foi muita coisa, assim, que aconteceu lá. Então a parte técnica foi muito boa e também a parte pessoal, porque, tiveram momentos muito difíceis lá, né, especialmente também na lida interpessoal, assim, que eu até levo numa boa, mas muitas vezes eu tinha que conseguir, eh, contornar situações de outras pessoas, sabe, tipo, usar, assim, o que eu sabia de comunicação, como eu lidava com as coisas para ajeitar outros conflitos, assim. Mas foi uma experiência muito interessante, muito bacana, aprendi bastante em todos os sentidos possíveis, e fora que me proporcionou realizar um sonho, que era o meu mochilão, né, em seguida. Que também muita gente me chamou de maluca, e como é que eu ia perder esse tempo viajando, eu tinha que voltar e trabalhar, porque, né, tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, não sei o quê. Só que foi um mochilão, assim, mochilão mesmo raiz, e foi bem planejado, né, eu sabia exatamente quanto eu ia gastar nesses 3 meses, já tinha mandado para o Brasil dinheiro para ficar 6 meses também segurando as pontas aqui no Brasil depois, já que eu não sabia o que ia acontecer. Então, assim, foi planejamento. Que também eu tive a felicidade de ter esse insight, né, essa coisa de lá em 2017, quando eu comecei o mestrado, eu comecei a estudar finanças pessoais também. Então comecei a me inteirar um pouco, né, de como que eu fazia para organizar a minha vida, aí financeira um pouco também. E aí imagina, né, para uma pessoa que ganha bolsa de mestrado, isso é muito importante, porque não é muita coisa mesmo, muito difícil, né, então, e aí tudo isso que eu fui já começando a aprender e tal, me ajudou muito para quando chegasse lá na França, eu conseguisse fazer meus planos bem direitinho e me organizar para fazer tudo. Então eu consegui realizar meu sonho do mochilão, visitei 9 países lá durante esse tempo, durante 3 meses, e ainda consegui voltar para o Brasil confortável, né, lá porque eu sabia que eu tinha alguma coisa para me virar quando eu chegasse. Então foi muito legal, assim, foi dureza, foi tenso, mas foi muito bom. Quando a gente para pensar essa questão de organização financeira, não é uma cultura que a gente tem habitualmente, né. Em geral, a gente não pensa muito nisso, né, aí você tem que viver com a sua bolsa de mestrado, você vive, né, se você ganha R$ 1.300, você vive com R$ 1.300, não tem uma margem, não tem uma sobra, e aí se você se vê em algum momento sem renda, você fala: "E agora? Como é que Sim. resolve?", né. Então essa organização é importante,
E outra questão também que eu acho que é bem relevante, né? Embora as pessoas questionem, sua louca, tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, cara, não tem nada que pague você realizar um sonho. Sim. Você se organizou, você já estava lá, né? Vai Exato. postergar isso para quê, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Então, assim, eu acho que dentro de uma organização, de um planejamento de vida, a gente tem que encaixar coisas que façam bem para a gente e que estejam até, preferencialmente, fora da esfera profissional, né? Sim. Às vezes você consegue conciliar, beleza, teve essa experiência na França, depois conseguiu viajar, emendou ali, né, a situação europeia, mas assim, a gente tem que se montar enquanto pessoas, né, com mais visão de mundo, de perspectivas, de coisas que gosta, porque eu não lembro exatamente quem agora, eu vou ser injusta nessa minha referência aqui, que agora não lembro exatamente quem falou isso. Se eu não me engano, foi o Paulo Jarque, que ele comentou: quando você ama muito a sua profissão e se dedica muito àquilo, e eventualmente, em algum momento, o seu lado profissional não está bom, parece que toda a sua vida está desandando. Mas você não é só profissional, né? Você é filho, você às vezes é pai, é mãe, é namorado, namorada, é marido, enfim, né? Você é muitas coisas além de profissional. Então, se você tiver um equilíbrio maior em outras áreas da sua vida, vai ficar mais fácil até lidar com o momento profissional que não esteja lá tão bom quanto você gostaria, né? Com certeza. Na verdade, assim, Thaís, eu acho que isso é uma coisa que o veterinário de equino ele se perde muito, sabe? Porque é bitolante. O meio do cavalo é um meio bitolante. Se você parar para ver, quando você junta lá com as pessoas de cavalo e tal, vocês vão falar só de cavalo. Se é só com veterinário, vão só falar de cavalo e de criador, sabe? O criador fez isso, fez aquilo, o cavalo fez isso. E isso, assim, é muito bitolante, é muito ruim. Eu acho que isso, as pessoas se limitam muito, se deixam limitar muito, na verdade. E essa é uma coisa que eu sempre tive muito para mim de não fazer isso comigo mesma. Porque eu acho que as pessoas têm muito isso, glamorizam o se bitolar, sabe? Glamoriza o só falar de cavalo, o só viver entre cavalo, o só tá ali com. Gente, para, tá? Acorda para a vida, o mundo é muito mais que cavalo. Muito mais. Cavalo é maravilhoso, bicho é maravilhoso, amo cabras também, cabras são maravilhosas, mas o mundo é tão mais que isso, sabe? E eu falava isso muito lá no Rio Grande do Sul, até, porque lá eles ainda se bitolavam muito em região em relação ao lugar, né? Para o pessoal de Pelotas, muitas vezes, ir muito longe era ir no norte do estado. E eu falava, gente, para com isso, expande seus horizontes, voa alto. Não tem por que você se limitar tanto. Já vai ter tanta coisa na vida que vai te limitar, sabe? Tanta gente que vai querer te dizer o que fazer, o que você gosta, o que você tem que gostar, o que você não tem que gostar. Por que você vai fazer isso consigo mesmo? E é isso, mas eu acho que eu tenho muita sorte também de ter muita gente ao meu redor fazendo isso. Eu tenho uma amiga que é advogada, mas está fazendo gastronomia, sabe, também agora. Eu tenho primos, né? Eu tenho um primo que é médico, ele é apresentador de programa de televisão e agora é advogado também, sabe? O irmão dele é a mesma coisa, advogado e é músico. Então, talvez por ter tantos exemplos assim ao meu redor, fique mais fácil para mim pensar assim, ver isso. Mas eu acho que até pela internet também, tudo a gente está vendo que as pessoas são múltiplas, sabe? Então, por que que você não vai ser? Que você vai se bitolar ali no seu cavalo na sua cidade? Pior, né? Se bitola no mesmo lugar. Para, gente. Tipo, voa, sabe? Vai longe. Eu gostei muito dessa sua colocação, porque é uma coisa que realmente a gente observa bastante. Essa questão do Nossa. bitolado, só saber falar sobre isso. E acaba sendo bem complicado, porque, de uma certa forma, se você não se sente confortável, né, sendo essa pessoa bitolada, né, se você quer olhar para fora e se você anseia por mais, às vezes é difícil você se sentir encaixado dentro desse contexto. Não, você é julgado. É, Você é muito exatamente. julgado. Como Eu assim já você fui não muito sabe o nome julgada. do cavalo campeão da última exposição que fez sua prova em 3 segundos? Gente, eu não sei, assim, eu tenho essa mesma questão, porque eu gosto da clínica, eu gosto da Sim. máquina, do organismo, do funcionamento, quem conversa com quem, é respiratório com cardíaco, é digestório, e assim, eu vejo o animal dessa forma, para mim, ele é filho de não sei quem.
Você sabe quem é meu pai? Palmas em Você não câmera sabe lenta para ele. você não Porque sabe quem é meu pai, né? Então, é, assim, é quase como se o animal chegasse e perguntasse: "Você sabe com quem você está falando?", né? "Você sabe qual é o meu sabe? pedigree?". "Meu filho, eu não sei, não quero saber", né? Porque na verdade, assim, o animal doente já aconteceram situações, né, de chegarem pessoas para o atendimento no hospital, a pessoa desembarcou o animal, não vou nem falar espécie, né, para não gerar nenhuma lembrança em lugar nenhum que eu passei, ninguém vai saber que situação foi essa. Mas assim, o animal desembarcar e o condutor já falar: "Porque esse animal vale R$ 200.000". Dá vontade de olhar e falar assim: "Meu amigo, animal vale doente, não vale nada, porque pode morrer, e R$ 200.000 vão para o lixo", porque assim, né, o animal tenha seguro, enfim, existem outras questões. Mas assim, não vem com essa pompa toda, né, é o que a gente vê, por exemplo, com a pandemia agora. O cara rico, o cara pobre, todo mundo morre, gente, todo mundo fica Sim, doente, não tem essa seleção. E realmente, eu acho que a gente pode aproveitar até essas situações, né, de encontros técnicos, né, quando existia presencialmente, se Deus quiser em breve volta, sim, você vai no congresso, né, você vai reencontrar ou conhecer pessoas novas que trabalham em locais diferentes. Às vezes até, né, conversa um pouquinho, uma experiência, né, uma troca de experiência sim, técnica sim, aqui ou lá, mas a maioria das pessoas que eu conheço vai para congresso para desanuviar. Assim, legal, atualização técnica, ótimo, pô, legal aham. essa técnica aí, vou aplicar no meu dia a dia. E aí, onde é o passeio de hoje? Onde é que a gente vai almoçar? Né? Com quem que a gente vai conversar de novo? Porque as pessoas precisam ter bons relacionamentos também, isso faz parte da formação humana, né? E só sentar e ficar falando do técnico, independente da espécie, né? Imagina, só ficar falando, sei lá, de cirurgia gastrointestinal de cão. Gente, né? Vai Não, tomar uma não dá. caipirinha, vai, vai Vai ficar abstrair de um pouco a boas. mente, né? E assim, Exatamente. e olha que eu sou bastante nerd, sabe? Eu sou aquela pessoa, eu gosto, igual eu falei, eu gosto de estudar. Tipo, eu vou para congresso, eu assisto todas as palestras, mas eu também ensaio e tudo. E assim, e a grande questão é que eu acho que tem todos os momentos. Eu gosto muito de viajar, né? Então, muitas vezes, além do congresso, eu estou pensando na minha viagem do mês seguinte, ou no que eu vou fazer ali diante. Então, para mim, o congresso está de boas, eu ficar ali vendo palestra e tudo. Só que essa que eu queria até aproveitar, na verdade, o gancho disso aí dessas linhagens, né, de saber quem é o cavalo e tal. Meu chefe lá no Aras ficava muito chateado comigo, porque os potros nasciam, ele vinha me perguntar: "Ai, Fernanda, esse aí é filho de quem?". Eu olhava pra cara dele, olhava pra cara da égua, dela. "Tá, mas quem é o pai? Quem foi o sêmen?". "Ah, não sei, olha lá no papel". No início ele ficava: "Mas como?". Eu falava: "Olha, não muda nada para mim, se ele é filho desse garanhão ou desse outro aqui. Nenhum deles tem histórico de problema genético, sabe, alguma coisa assim que pode influenciar na saúde desse potro, nenhum desses que você usa aqui, né, não é para ter, né. Então, assim, se não tem isso, não tem por que eu ficar pensando nisso. Aí, claro, de repente, se, por exemplo, eu tive potro lá que nasceu com microftalmia, aí, pô, realmente esse cruzamento aí a gente quer lembrar quem é esse cruzamento para a gente evitar, entendeu? Porque realmente pode ter alguma relação. Mas fora isso, fora essa situação, para que me importa, gente? Eu sou clínica, igual você falou. Eu gosto de ver lá a maquininha funcionando lá, sabe? Quem é o pai, quem é a mãe, não importa, até porque eu não quero chegar no hospital, não quero que perguntem: "Ah, mas quem é o pai dela? Quem é a mãe?". Ah, que eu tenho que ver para que médico eu mando então, né, se eu vou mandar para o mais top de todos ou para um mais ralé, assim, porque depende do quem é o pai e a mãe dela, né. Cara, isso não existe, sabe, isso não existe na minha cabeça, mas enfim. São questões, culturais de cada área, assim, que são muito fortes, né? Mas eu penso exatamente assim. Talvez eu apoiar um pouco, quem sabe. É, então. E aí, Fernanda, para a gente concluir, porque, né, pelo jeito que está indo o negócio de ficar 3 horas e meia aqui conversando, esse papo não vai acabar nunca. Eu adoro. Mas para a gente concluir, quais são as áreas que você acredita, né, que são uma base, uma formação mínima para quem tem essa intenção de trabalhar com neonato, né? Eu quero trabalhar com neonato. Então, assim, o que a pessoa já tem que começar a prestar atenção antes? A gente sabe, né? Como a gente falou, o buraco é mais embaixo, a visão tem que Sim, ser mais ampla, né? Para você ser um bom especialista, você tem que ter
né, andado um bom caminho aí como generalista, né, e conhecendo áreas Sim. bem diversas. Então, na sua experiência, né, o que você recomendaria? Olha, a primeira coisa que eu pensaria é: entenda o que é um cavalo, sabe. Entende bom, se você está pensando em anatologia de equino, claro, mas, assim, entende o que é o animal, a espécie que vai trabalhar ali, sabe. Vê um animal normal, não fica vendo só animal em hospital. Isso é uma coisa muito interessante até, que é muito forte lá no sul, lá na UFPEL, né, uma coisa que o Nogueira e a professora Bruna plantam muito nos alunos, que eu achei muito legal, que eu não tinha visto ainda antes, que é todos os alunos lá do grupo de estudos, lá o Clinec, eles fazem estágio em aras. Então eles vão para o aras e ficam, assim, 1 mês no aras, sabe, acompanhando a rotina de aras, ajudando lá o veterinário, porque lá os aras têm muito área de PSI, né, então é um manejo diferenciado, é um manejo muito mais de perto, assim, que eles fazem com o veterinário lá sempre e tudo. Então esses estágios são muito legais, de se fazer. Eu fui também, eu mesmo como mestranda, fui passar tempo em aras também lá, isso me abriu muitos olhos, aprendi muita coisa, foi muito bom. Então eu recomendo isso, você vivenciar o que é a rotina do animal normal. O que que um animal normal, sadio, ele faz na vida dele? Ah, ele come? Como é que ele come? O que que ele faz? Como é que é o comportamento dele? Porque como que você vai querer saber o que está errado se você não sabe o que é o normal? Né, então acho que essa parte do comportamento, do entender o animal na sua vida, até mesmo, assim, quem ele era na selva, vamos dizer, quando ele era lá solto, eu acho isso muito importante. Eu acho que isso enriquece muito a pessoa, então acho que isso é o início de tudo, assim, e claro, né, Thaís, toda aquela base lá que ninguém quer prestar atenção, mas que é muito importante, de anatomia, fisiologia, assim, ó, eu não sei se ninguém consegue dizer a importância da fisiologia na nossa vida, né, é até uma coisa muito interessante que vira e mexe o pessoal me chama para dar palestra, né, não sei o que lá, e vem com os temas assim: "Ai, síndrome do mau ajustamento, ai, não sei o que lá, sepse, blá-blá-blá". Eu falo: "Cara, mas você sabe como é que um parto acontece? Você sabe alguma coisa de fisiologia neonatal?" "Ah, não." "Então vamos falar de fisiologia?" Tanto que eu tenho empurrado muito para falar de fisiologia neonatal nas palestras, sabe, porque, assim, eu acho que o que você tem que entender o básico, sabe, conseguir relacionar aquilo ali no seu dia a dia. Porque se você consegue saber como acontece, como a maquininha funciona, você com certeza vai saber o que fazer quando ela não está funcionando bem. Vai ter uma noção muito melhor e vai ter aquele senso crítico que a gente falou tanto, né, de não aceitar terapias milagrosas, aí, inovadoras, né, que vão resolver o problema da sua maquininha, sem nenhuma base, sem nenhum, né, "Não, mas isso não faz sentido." Se não faz sentido é porque realmente não faz, não vai resolver, esqueça, sabe. Então eu acho que essa base aí é fundamental. E um outro recado também, que eu gosto sempre de falar, que assim, ó, eu não sou especialista em neonatologia e obstetrícia equina. Nem eu e nem ninguém aqui, ou pelo menos a maior parte das pessoas, assim, normais. Por quê? Porque não existe esse título aqui no Brasil. Não tem título nem de especialista em clínica de equinos ou clínica de grandes aqui no Brasil. Tá, então todo mundo que se fala especialista, assim, na verdade, está se dando um título. Claro, é o direito da pessoa. Eu só não acho que eu sou a pessoa para me dar título nenhum, tá, então eu evito, costumo falar que eu sou especializada, ou que eu estou me especializando, ou que eu trabalho com esse foco, mas você não vai me ouvir falar que eu sou especialista, porque eu realmente não sou. Eu um dia, quem sabe, né, vou ser, ano que vem eu quero ir para o meu doutorado, que já é mais um passo aí nesse caminho também, mas, assim, eu acho que vamos com calma, né, vamos degrauzinho por degrauzinho que a gente chega lá, com a base forte, porque não adianta nada você querer pular etapas, sair correndo para pegar logo lá o seu prêmiozinho lá de especialista, né, sem concluir bem direitinho esses caminhos de antes, sem entender o que é a espécie, como ela funciona direitinho, sem quebrar a cara, passar aperto, se desesperar, tudo faz parte, né, do nosso caminho. É, aquela típica montanha-russa, né. Tem um Sim. desenho, né, que é: "Caminho que eu planejei", uma reta linda assim, ó, "e como realmente foi". Tipo, é a vida em todos os aspectos, inclusive nos aspectos profissionais, né.
Então, eu acho Com que certeza. é bem importante essa questão do focar no básico, porque o básico é importante. Não fosse, ele não estaria lá nos primórdios do curso. E é muito notável, assim, que os alunos alguns até gostam da fisiologia, bacana, tal, entender aqui como funciona, sei lá, fisiologia renal, né, quem vai, quem vem, quem absorve, quem excreta, enfim. Mas acaba que para muitos cursos de veterinária, pelo próprio modelo de ensino que a gente tem, quando a pessoa chega lá na clínica, ou na própria semiologia, eu falo: "Gente, como é que é o funcionamento?" Anatomia, né. "Gente, quais são os órgãos do sistema respiratório?" "Hã, e o respiratório, hein, que é tipo, quase nada." "Ah, Então, assim, acaba ficando muito distante da parte em que você aplica aquele conhecimento. E aí a pessoa já não lembra mais, e aí ela atropela aquilo, porque ela quer conhecer o novo, ela não quer voltar no que já foi. Só que a gente tem que voltar no que já foi o tempo todo. Porque chega uma hora que você vai ler um livro de clínica, né, e que vai ter uma explicação lá, né, e às vezes você vai ler e às vezes eu tenho essa sensação, né: "Ah, e aí fisiologicamente acontece isso", e aí dá vontade de completar a frase: "Porque Deus quis". Falei: "Não, não entendi, isso não fez sentido para mim. Volta lá na fisiologia, na farmacologia, volta lá nas disciplinas do ciclo básico para entender por que que aquilo está escrito ali, por que que isso faz parte desse contexto", né. Então, é bem importante isso, né, das pessoas entenderem a relevância dessa base. E essa questão da especialidade que você falou é bem bacana também, porque realmente essa cultura dos colégios, né, tá surgindo no Brasil muito recente. Que uma outra É. coisa que eu fico bem chateada, não sei você, mas eu fico muito chateada, até falei com um amigo esses dias, é de ver os eventos ou as coisas assim: "Ai, congresso de medicina veterinária", você vai ver, só tem clínica de pequenos e cirurgia de pequenos. Sim, Olha, eu é. fico de cara. Outro dia mesmo tinha um instituto bem famoso, conhecido e tal, né, com curso de neurologia veterinária. Eu Eu já achei o olhei tantas vezes a máximo. programação desse curso de neurologia esperando encontrar alguma coisa de grande, eu sei Aí eu exatamente do que você mandei está falando. mensagem. Eu mandei mensagem e falei: "Oi, tudo bem? Então, quando são as aulas de equinos, ou de grandes?". "Ah, não tem não". Eu: "Ai, mas então tem que mudar o nome, né, porque então não é veterinário". "Ah, então vamos estar vendo isso". Ai, velho, gente, É, veterinário é muito mais que isso. Então, assim, nada sim, contra, pelo contrário, eu acho que tem que fazer evento focado mesmo, mas dê o nome certo. é, Porque senão você está iludindo as pessoas, que eu me senti exatamente, iludida. Nesse curso de exatamente. neurologia eu me senti iludida. Sim. Mas essa cultura dos colégios ela é muito recente, né, então tem o de cirurgia, tem o de anestesiologia, tem o de oftalmologia, e até onde eu sei, a gente ainda não tem nada direcionado especialmente para grandes, assim, Não, clínica, não tem, né, nem para os hipiatras, nem para os buiatras, né, não não tem tem. isso. Então, realmente, essa questão do especialista fica, né, em xeque aí, porque Só não que existe o título, né. o pior que eu acho, Thaís, é que tem instituição cara de pau que faz o certificado colocando lá, confere o título de especialista em clínica de equinos, sei lá, o que for, sabe. Como assim? Você não tem nem poder para conferir título de especialista para ninguém, cara. É, Sabe, não tem. E todas as vezes que eu falo isso é engraçado, porque as pessoas ficam bravas comigo. Eu falo: "Gente, mas não sou eu, vai lá no CFMV, vai no Conselho Federal e reclama com eles, não é a Fernanda que inventou, que tirou isso da cartola aqui", uhum. sabe. Não sou, eu sou criativa, mas não sou tanto assim também, né. Então são 11, se eu não me engano, são 11 títulos atualmente que a gente tem de especialistas aí disponíveis, né. Tanto que eu falo, a minha melhor chance de ser especialista é na acupuntura, quem sabe, né, que aí Uhum. tem o Colégio de Acupuntura Veterinária Brasileira, e aí quem sabe esse título eu consigo. Mas o de neonatologista ou de clínica de grandes tá difícil, assim, aqui no É, Brasil pelo menos, né. sim. Bom, eu queria agradecer então a você, Thaís, pelo convite. Adorei também estar aqui, adorei esse papo, acho que foi bem legal. E mais uma vez estou à disposição também, quem quiser conversar, enfim, estamos sempre aí para discutir sobre coisas técnicas e não técnicas também. Gosto muito disso tudo. E é isso, obrigada a todo mundo que ficou com a gente aqui até agora. Se inscrevam aí no canal da Thaís também, bem legal, bem legais esses papos. E é isso, obrigada e até mais. Então, Fernanda, muitíssimo obrigada, adorei o papo com você. Vamos depois conversar sobre cabras.
E vamos pedir para o pessoal que está assistindo, se gostar, se inscrever no canal, curtir o vídeo, fazer comentários. A gente vai disponibilizar o seu contato também para o pessoal, né, trocar uma ideia com você, já sabendo, né, como é que são as coisas, não é oba-oba, não é, né, Alice no País das Maravilhas, né, Reino Encantado dos Unicórnios, né, a coisa tem que ser Sim. pé no chão, mas eu tenho certeza que você tem muito a oferecer, muito a ensinar, você já dá bastante palestras, você já tem uma experiência bacana aí para compartilhar com o pessoal também. Então, parabéns pelo seu trabalho. E na próxima semana a gente volta com outro médico veterinário falando sobre a sua área de atuação. Até lá!